11 horas mais 52 minutos, hora das notícias do Legislativo. E ontem, a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário promoveu uma audiência pública para debater o relatório trimestral de arrecadação com multas de trânsito. Confira como foi. Comandada pelo vereador Otto Alejandro, foi realizada a 41ª audiência pública no Teatro Bento Quirino. Na pauta do dia, o relatório trimestral de prestação de contas dos valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação. Maria Pires Barbosa, diretora financeira da ENDEC, fez uma apresentação relatando os dados mais recentes sobre quantidades de multas aplicadas e valores arrecadados. Começa em janeiro, então, as multas expedidas, as quantidades de penalidades aplicadas foram 52.747, em fevereiro 42.614, em março 59.340, totalizando aí o primeiro trimestre com 154.701 multas aplicadas. Em abril, nós tivemos 40.756, em maio, 48.088, em junho, 50.305, totalizando o segundo trimestre aí com 139.149. Então, finalizando o primeiro semestre com 293.850. Também presente na reunião, o vereador Cecílio Santos fez sua contribuição ao debate. Vou dizer que é de grande valia, é muito importante a prestação de contas, visto que a ENDEC tem projetos muito importantes. Um deles é esse de educação no trânsito nas escolas. Sim. Foi feito, eu vi lá, a cidade, dentro da ENDEC, as escolas podem visitar. E isso é feito com recurso da arrecadação das multas. É importante investir naquele cidadão que está se formando para que ele não seja um infrator. Isso eu não estou dizendo aqui querendo engrandecer ou coisa que o valha, porque às vezes eu também sou pego na falha e cometo infração de trânsito, sim. Agora, é importante que cada cidadão se policie. Otto Alejandro, que é presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, finalizou a reunião fazendo uma avaliação do debate realizado. Isso é muito importante para o pessoal ver quanto está sendo arrecadado e qual a sua destinação. Aqui deixou a Marta, diretora financeira, deixou bem explicado, lembrando mais uma vez que todos os números e para onde foi destinado está no portal da transparência da ENDEC. Então, o nosso trabalho é esse, é fiscalizar e acompanhar para onde está indo o dinheiro. E mais uma vez aqui eu vou deixar a minha indignação e peço um apelo aí à ENDEC para que atenda e estabeleça na área central um limite de velocidade único para a população de Campinas não cair mais uma vez nessa armadilha. Sai de uma via, tem um limite de velocidade, a outra, um outro limite. Então, estabelecendo, automaticamente vai cair muito a quantidade de multas na cidade de Campinas. E nós vamos continuar falando sobre o trabalho dos parlamentares, agora com o vereador Paulo Gaspar, que apresentou um projeto de lei que proíbe a administração de contratar artistas sem informar o Conselho Municipal de Cultura. O vereador Paulo Gaspar protocolou um projeto de lei que impede a contratação pela administração municipal de artistas, músicos, cantores ou bandas para execução de shows sem informar, por meio de requerimento, o Conselho Municipal de Cultura quando a fonte de remuneração for de recursos públicos. O parlamentar justifica a iniciativa. Recentemente nós tivemos aqui um show contratado da Fafá de Belém em Campinas, cachê de R$80 mil. Eu tomei um susto porque eu não estou acostumado a acompanhar muito cachês aí que são pagos e eu me assustei e fizemos até uma nota de repúdio na imprensa contra o pagamento desse valor, É claro que dependendo do ponto de vista, se for olhar do tamanho de Campinas merece, é um artista que traz público, mas eu sempre vejo pelo lado mais fraco. Então, olhando de baixo para cima, eu vejo que é um valor substancialmente alto, pago através dos impostos do cidadão campineiro, que a gente viu aí que
saindo de uma pandemia, com a crise que a gente está, não é qualquer dinheiro, né? Enfim, sem querer fazer julgamento de valor para a secretaria atual, eu pensei nesse projeto não só para essa gestão, mas para as futuras, né? Vai que um belo dia se contrata aí alguém por 300, 500 mil reais, né? Que a gente já viu que isso acontece em outras cidades, em outras ocasiões. Então, por precaução, a gente colocou esse projeto, não colocando valor, nem limite, nem piso, nem teto, mas para que fosse mais publicizado. Gaspar salienta que é preciso que o gasto do dinheiro público seja sempre acompanhado e com transparência. Se for com dinheiro privado, se tiver um patrocínio privado que pague 1 milhão, não tem problema nenhum. Agora, se for 100 mil reais com imposto de cidadão, aí eu vou estar sempre indignado e querendo que não seja dessa forma. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento questionando a prefeitura sobre critérios para que educadores façam jus aos recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A vereadora Guida Calisto quer saber quais são os critérios para os educadores que farão jus aos recursos do Fundeb, o Fundo Nacional da Educação Básica. Por isso, protocolou um requerimento em que a prefeitura tem 15 dias prorrogáveis pelo mesmo período para responder, que trata deste assunto. A vereadora explica como é o funcionamento deste fundo. O Fundeb é um fundo que recebe recursos dos 3 níveis da administração pública, né? É município, estado e a União. Ele recebe esses recursos justamente para poder financiar a educação básica de todo o território brasileiro. Então, todos os municípios, estado e a própria União, ele aplica recursos ali, né? Ele é obrigatório a aportar recursos ali para esse fundo. O Fundeb, a lei do Fundeb, ela tem critérios de que forma que esses recursos têm que ser aplicados, principalmente nos municípios e estado, né? E Campinas, por exemplo, por ter uma arrecadação alta, por exemplo, os 25% do orçamento que é obrigatório investir na educação, ele vem dos impostos. Então, além da gente ter os impostos, que o município é obrigado a aplicar 25% na pasta da educação, tem também esses recursos do Fundeb. E muitas vezes esses recursos sobram. Guida argumenta que, como a prefeitura é quem decide o que fazer com a sobra do recurso, é preciso ter informações claras sobre o que será feito com os valores de 2022. O município tem um termo que a gente gosta de falar, né, discricionariedade, ou seja, ele tem o poder de indicar de que forma que ele pode utilizar esse resíduo restante que sobra, né? Então, teve governos passados, que aplicaram essa sobra, dando um abono para os funcionários, né, da educação. Então, eu venho fazer esse requerimento nesse sentido. Quais que são os critérios que o governo, porque a gente já sabe que tem essa sobra. Então, o que ele vai fazer com isso? Ele vai repassar para os profissionais? De que forma vai repassar? Quem fará jus? Quem são os profissionais que farão jus, né, a esses recursos restantes? Então, o requerimento é nesse sentido. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque hoje é quarta-feira, dia, portanto, da 24ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Entre eles está a votação inicial de 3 projetos do Executivo que visam a criação de 275 vagas na área de educação a serem preenchidas por concurso público. São 150 vagas de professor de Educação Básica 4, 100 de agente de organização escolar e 25 de especialista em informação. Para você conferir a pauta completa na íntegra, todos os projetos que vão ser discutidos e votados, você acessa o site do Legislativo, www.campinas.sp.leg.br.